Então, a primeira dúvida, na verdade, é uma dúvida atrelada a conselhos, né? Então, quais seriam os conselhos, quais seriam as dicas que o professor poderia dar para que a gente utilizasse o ferro de solda na dessoldagem de componentes SMD, mas de uma forma segura, de uma forma profissional, de uma forma bacana? Quais são as dicas que o professor deixa para quem quiser absorver essas dicas, né? Para todos, desde um profissional já atuante, como alguém que está iniciando, né? Então, uma coisa muito interessante é o seguinte, que o ferro de soldar, ele é muito bom quando você quer remover componentes pequenininhos, pelo fato de o aquecimento que você vai fazer com ele ser pontual. O que significa isso? Significa que eu vou lá, eu vou aquecer um determinado ponto na minha placa eletrônica, e esse ponto estará sujeito à temperatura da ponta do ferro de soldar. Esse. E os demais pontos da placa, eles estão na temperatura ambiente, ou sofrendo o mínimo de interferência possível desse processo de remoção daquele componente eletrônico. Ou seja, a chance da gente afetar algum componente eletrônico próximo àquele que você vai remover com o ferro de soldar, de forma a retirar ele também, né, acidentalmente, ou colocar os terminais dele em curto e outros efeitos colaterais que a dessoldagem eletrônica pode gerar, é muito pequena. Então, quando você dessolda com o ferro de soldar, você tem uma remoção pontual daquele componente com o mínimo de interferência nos componentes que estão ao redor. Então, eu não preciso me precaver, por exemplo, de você tirar aqueles componentes tão próximos acidentalmente, tocar a pinça nos outros componentes e por ele também estar muito quente, você acabar tirando ele da posição correta, que acontece muito com ar quente, né? Então, você tem um processo de dessoldagem e remoção do componente eletrônico de uma forma mais segura, mais tranquila, principalmente para quem está começando na área de eletrônica, manutenção de placas, tudo isso e muito mais. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui... Gente, antes de você fazer seus trabalhos, sempre use luvas. Então, luvas de proteção ESD. Use a sua pulseira. Então, pulseirinha, certo? Então, coloca a sua pulseirinha, que vai drenar todas as cargas eletrônicas, tudo aquilo que você tem de energia acumulada no seu corpo para o aterramento, e use o seu óculos de proteção para que qualquer tipo de resquício, solda que venha a possivelmente ter um contato com você, ou terminal quando você cortar, para que você possa proteger os seus olhos de forma incrível, show de bola e sensacional, tá? Dito isso, eu vou dar um zoom aqui agora no nosso querido microscópio, tá? E a gente tem uma série de resistores eletrônicos SMD. Esses resistores eletrônicos, pessoal, eles têm o tamanho 1206, tá? Então essa placa aqui é uma placa de treinamento de soldagem e dessoldagem SMD, que inclusive você encontra lá na loja eletronicafácil.com.br. Tá bom? O link está aqui na descrição do vídeo também. E aí nós vamos remover esses resistores SMD que estão aqui. Perfeito? Então, o passo número 1 que eu recomendo para vocês é você aplicar o fluxo de solda, tá? O fluxo que nós vamos usar aqui é esse fluxo aqui, gente, ó. Esse fluxo aqui. Esse aqui é o fluxo resinoso. O fluxo resinoso, ele é um fluxo com uma composição intermediária entre o fluxo pastoso e o líquido. Então, ele tem a fluidez do líquido na placa eletrônica e tem a composição bem parecida com o pastoso. Então, para você fazer dessoldagem de componentes SMD, ele é show de bola, tá bom?
porque a composição química dele vai ficar lá no ponto de soldagem e dessoldagem eletrônica, né? Soldagem e dessoldagem. E você pode retrabalhar com um certo tempo que ele vai ficar ali e ele não vai evaporar 100% como o fluxo líquido, tá bom? Então ele é um cara muito bom para você fazer a sua dessoldagem eletrônica. Perfeito? Então, gente, basta aplicar um pouquinho, ó. Então, ó, vou aplicar um pouquinho, conforme vocês viram, porque ele rende muito, pessoal. É show de bola o fluxo resinoso da Implastec, tá bom? E aí você deve estar se perguntando o seguinte, professor, e qual é, então, a temperatura do nosso querido ferro de soldar? Gente, eu estou usando aqui uma temperatura de aproximadamente 330 graus Celsius. Por quê? Porque esses componentes SMD que estão vendo aqui são pequenininhos. São 1206. Se você trabalhar com 400, 450 graus, acaba sendo um acréscimo de temperatura totalmente desnecessário para fazer a remoção desses componentes eletrônicos. Tá? Então, 330, 350 no máximo tá show de bola. Depois que você aplicou o fluxo resinoso, eu aconselho, quando você for remover um componente SMD, que você adicione uma solda nova na ilha de solda da esquerda e também na ilha de solda da direita. Por quê? Porque quando você adiciona essa solda nova, ela vai reagir com o fluxo e quando ela reagir com o fluxo, gente, automaticamente você vai ter uma lubrificação desse ponto e você vai ter uma reação química que vai eliminar óxidos que podem estar impregnados na ilha de solda e no componente eletrônico, principalmente em regiões que tem muita maresia, né? Onde a maresia sai corroendo tudo. E isso, com o trabalho de dessoldagem eletrônica, acaba tornando esse processo mais difícil, tá? Então, quando você aplica o fluxo e uma solda nova, você revitaliza a solda que está ali e você consegue, então, remover o componente muito mais facilmente, porque a solda derrete muito mais fácil, tá? E aí, para você remover o seu componente eletrônico, pessoal, é muito fácil. O que você vai fazer, tá bom? Vou até adicionar um pouquinho mais de solda aqui, ó. Duas bolotinhas de solda, uma do lado, outra do outro. E aí, você vai aquecer um lado, aquecer o outro, aquecer um lado, aquecer o outro, aquecer um lado, aquecer o outro, e o componente eletrônico vai estar saindo aqui e você retira então com a sua pinça. Tá bom? Aí. Então saiu o primeiro resistor SMD. Aí você deve estar se perguntando assim, pô, professor, ó, vou aplicar um pouquinho mais aqui de fluxo resinoso. Professor, qual pinça que eu uso para trabalhos com SMD? A pinça reta, a pinça curva. E agora? Qual pinça que eu vou usar? Gente, a pinça que você vai trabalhar é muito particular, tá bom? De acordo com o que você gosta de utilizar no seu processo de soldagem e dessoldagem eletrônica, tá bom? Isso é muito particular do técnico. Então, por exemplo, usei na primeira vez ali a pinça curva, agora eu vou usar a pinça reta, tá? Olha lá, então eu vou aquecer um lado, aquecer o outro, aquecer um lado, aquecer o outro, tal, aí você vem com a sua pincinha aqui e pronto, ó, remove o componente. Então tirou o seu resistor de forma incrível, show de bola e sensacional. E aí, aproveitando que a placa já está com fluxo mesmo, e você tem uma ponta, por exemplo, essa aqui é a ponta do tipo agulha, certo? E a ponta ela tem um revestimento aqui, um banho, tipicamente de cromo vanade e outras ligas também. Esse banho protetor aqui, ele facilita, gente, a aderência da solda na ponta. Então, quando você passa a ponta sobre esse excesso aqui, ó, então, por exemplo, assim, ó,
Perceberam? Ela absorve o excesso de solda. Então você consegue tirar o excesso de solda acumulado na sua placa eletrônica com a própria ponta. Então, se você porventura for remover esse excesso que ficou ainda na placa com uma malha e etc., você vai ter o mínimo de trabalho e absorção desse excesso de solda que ficou ali. Fechou? E é claro que depois que você faz a remoção, gente, do componente eletrônico, é muito importante que a gente se preocupe com a limpeza do ponto que você acabou de remover o componente eletrônico. Por quê? Porque tem fluxo, tem impurezas, tá? Então, eu recomendo que você use um paninho. Esse aqui é um paninho de limpeza de placa eletrônica. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse paninho aqui, ó. Perfeito? Na verdade, quando você compra esse paninho de limpeza aqui, ele vem numa dimensão que você pode cortar ele em 4. Então, um paninho, uma toalhinha, você consegue cortar em pelo menos 4. Então, rende muito. Tá bom? E aí, esse paninho aqui, o que você vai fazer? Obrigado, David, pela exibição aí também. Você vai aplicar álcool isopropílico nele. Então, aplica o álcool isopropílico. Aplicou, automaticamente, gente, você vai passar, ó, lá no ponto que você fez a sua dessoldagem eletrônica. Tá bom? Nesse caso aqui, nem da escovinha antistática você precisaria. Tá bom? Por quê? Porque só passando aqui com a própria luva, com o paninho, você consegue absorver as impurezas que estão nesse ponto aqui e deixar esse ponto limpinho, preparado para que na nossa próxima Masterclass a gente faça então a soldagem eletrônica SMD com o ferro de soldar e também com a estação de ar quente de forma show de bola. Então vejam, pessoal, tá super limpinho, super top de linha e a remoção foi feita de forma maravilhosa. Legal? Então essas são as dicas que eu dou para vocês quando vocês forem remover componentes eletrônicos utilizando o ferro de soldar. Aplica o fluxo, adiciona a solda nova, pinça, fica ao critério qual é o melhor para o seu trabalho, então reta, curva, etc. Legal. Aquece um lado, aquece o outro. Depois disso, você vem com a sua pinça, retira o componente e está feito de forma show de bola. Temperatura, mais ou menos uns 330, perfeito? E aí é claro que, de acordo com a temperatura ambiente que você está trabalhando, você pode subir um pouquinho. Então, se você está numa região muito fria, né? Então, por exemplo, está lá no Rio Grande do Sul, está num lugar muito gelado, pode ser que você suba um pouquinho, 350. Se você está no Nordeste do Brasil, a temperatura ambiente está 40 graus, então a temperatura da placa já está um pouco mais alta também. Então vai ficar um pouco mais fácil, certo? Mas não exagere na temperatura, porque exagerando na temperatura, o risco só aumenta, né, David? Então aumenta o risco da gente romper uma ilha, romper uma trilha, estufar a placa eletrônica, certo? Deixar a resistência mecânica do cobre que está na placa e a fixação no material de elétrico, que tipicamente é fibra de vidro, cada vez menor. Então, nunca uma temperatura elevada ao extremo é ideal. Então, muita gente fala o seguinte: professor, eu vou trabalhar aqui com 500 graus, porque é isso que resolve. Não, não é. O que resolve é o equilíbrio térmico da placa, ilha de solda, terminal do componente e a ponta do seu ferro de soldar. É isso que vai fazer com que a dessoldagem aconteça de forma show de bola. Tá bom? E a partir dessas dicas, pessoal, vocês gostou? Deixa o seu like, se inscreve no canal Eletrônica Fácil. Não esquece que aqui, na nossa querida descrição do vídeo, você vai achar os links para participar da nossa querida e amada Semana da Eletrônica Fácil, que vai acontecer 100% online
e 100% gratuito. É só clicar aqui e o tema da nossa semana vai ser como realizar o reparo de placas eletrônicas partindo do absoluto zero. Então, se você tem o sonho de reparar placas eletrônicas de forma show de bola, tudo partindo do absoluto zero, não precisa saber eletrônica, não precisa ser especialista, a gente vai ensinar vocês partindo do zero. Vai ser 100% online gratuito. Você clica aqui no link, se inscreve, entra no grupo VIP e participa da semana da Eletrônica Fácil, que vai ser simplesmente incrível, faixa preta e sensacional. E se porventura você quer adquirir utensílios para que você possa deixar a sua bancada de eletrônica ultra mega completa, com fluxo, com solda técnica, pasta de soldar da Emplastec, sugador de solda e muito mais itens, como ferro de solda e muito mais, acesse aí a loja Eletrônica Fácil. O link também está na descrição do vídeo. Fechou? E é claro que vamos para cima.